A fila progrediu rapidamente. Em poucos minutos, foi a vez de Leylin. Leylin produziu o anel que adquirira recentemente e mostrou ao guarda, que respeitosamente se afastou para permitir que ele passasse. A segunda zona era muito maior que a primeira, e as lojas eram organizadas de maneira organizada, ao contrário da situação na primeira zona. Asterisco tudo asterisco seus sapatos de couro bateram quando desceram sobre o chão de mármore. Com a orientação de Shan, Leylin chegou ao centro da segunda zona. O que ficou conhecido como centro comunal estava situado no meio da segunda zona. Era um edifício enorme que, baseado em sua aparência externa, parecia a palma da mão de uma pessoa pressionada contra o chão. Cada um desses dedos era uma entrada larga. Os magos formavam longas filas, parecendo formigas enquanto constantemente passavam pelas entradas. Aqui é onde os assuntos internos da cidade sem noite são conduzidos. Isso inclui o aluguel de alojamentos, os pedidos de licenças de lojas, a emissão de missões e assim por diante. Shan levou Leylin para o corredor no indicador. Esta é a segunda passagem especialmente para os magos que desejam alugar alojamentos. É claro que também fornecemos agentes imobiliários, embora o preço seja maior e os aluguéis não sejam da melhor qualidade. Senhor, você gostaria de alugar uma hospedagem? Venha para o lugar de Old Orc. Nossas instalações estão completas, e há até meninas cobras e raposas que vão atendê-lo. Não. Venha para o nosso lado. Nossos preços são os mais razoáveis aqui, e estamos até mesmo dispostos a presentear vocês 10 servos humanos comuns. No momento em que Leylin entrou, ele atraiu as atenções de vários agentes, que pareciam dispostos a devorá-lo. Ele é meu cliente. Saia do caminho. Mover. Shan guiou Leylin até uma passagem próxima, afastando as mãos com excesso de zelo que o alcançavam. Dentro da passagem havia uma escada em espiral. Quando chegaram ao segundo nível, Leylin de repente percebeu o quão quieto o ambiente era. Ao passarem pela moldura de uma porta que dizia Hall no 762, Leylin viu um grande salão abobadado. No teto, havia um enorme lustre de cristal do qual raios multicoloridos de luz refletiam, projetando uma imagem fantasma no chão. Ao lado do salão abobadado, havia muitos balcões e alguns lugares para as pessoas esperarem. Alguns magos já estavam sentados, os olhos vidrados como se estivessem prestes a adormecer. Na parede da direita, havia também uma tela preta. Havia palavras em vermelho que estavam sendo constantemente atualizadas. Apartamento #332, West Hall Street West, tamanho pequeno custa 6.700 cristais mágicos. O apartamento #893, Flamingo Street, de tamanho médio custa 85.000 cristais mágicos. Estes alojamentos são todos de segunda mão. Os preços aqui são consideravelmente mais baratos, e muitas pessoas esperam aqui, esperando que eles tenham sorte suficiente para conseguir um bom preço. Vendo a expressão de interesse no rosto de Leylin, ele iniciou uma explicação. Leylin estava sem palavras, o pensamento de uma agência imobiliária de sua vida passada de repente veio à sua mente. Se você deseja alugar um apartamento, pode prosseguir para os contadores 1 a 15. Gostaria que eu fizesse uma fila em seu nome? Tudo bem, Leylin assentiu. Mesmo tendo uma boa quantia em mãos, não estava disposto a gastar muito em um apartamento tão rapidamente, quando ainda não entendia a situação em Nigris City. Ver todos esses preços ridiculamente altos fez com que Leylin pensasse nos acólitos da academia que estavam tão desesperados por cristais mágicos que desejavam que um cristal mágico valesse o dobro do valor real. A imagem o fez querer chorar e rir ao mesmo tempo. Havia muitos balcões no corredor. Depois que Shan saiu para se juntar a uma fila, Leylin encontrou um lugar e começou a folhear uma das revistas deixadas em uma mesa. O Rose Sanctuary e o Fresh White Bones estão atualmente em conflito. Eles estão atualmente reunidos em Margaret City, e o número de vítimas é desconhecido. Foi relatado que os magos encontraram o culpado que causou o tsunami no Mar do Leste, uma baleia antiga. Atualmente, a Ine Ivory Ring Tower está realizando uma reunião de emergência para discutir contramedidas. Querendo comprar grandes quantidades de gemas purificadas. Diga seu preço. Havia muitas novidades na revista, embora parecessem desatualizadas.
Mais distante mais, a maior parte do conteúdo estava em anúncios, patrocínios e afins. Senhor, agora é sua vez. A voz de Shan viajou por cima. Leilin largou a revista, indo para o 13º balcão onde Shan estava de pé. Bem-vinda! Como posso ajudá-lo? Atrás do balcão havia uma garota adorável com um sorriso profissional no rosto, que usava algo parecido com renda. Ela parecia muito jovem, e Leilin imaginou que ela tinha, no máximo, 18 ou 19 anos de idade. O olhar de Leilin mudou para a parte de trás do balcão, onde ele teve um vislumbre da bola branca por trás do lado traseiro da donzela. De todas as meias feras, alguém que é meio coelho. Leilin riu por dentro, não esperando que o centro realmente contratasse uma donzela de coelho. Eu quero alugar uma casa. As instalações devem ser completas, e é melhor que inclua um laboratório, e a formação de feitiços defensivos tem que ser pelo menos esse padrão. Leilin afirmou suas exigências. Por favor, espere um momento. A donzela de coelho rapidamente folheou a pilha de pergaminhos na frente dela, fechando os olhos de vez em quando enquanto acariciava uma bola de cristal com uma base de metal, como se ela estivesse se comunicando com alguém. Temos muitas casas que atendem às suas necessidades, mas para alugar uma acomodação na cidade sem noite, exigimos que você mostre evidências de... Ah! Meu senhor! Minhas sinceras desculpas. Ao ver o anel de prata que Leilin revelou, a expressão da donzela, que antes era distraída, mudou completamente. Ela se levantou e curvou-se, mostrando seu corpo encantador e coxas robustas, e a cauda do coelho atrás do traseiro ocasionalmente aparecendo. Deu a um impulso de chegar à frente e segurá-lo. Então, foi uma magia oficial. Por favor, desculpe o comportamento rude de Bages. Está bem. Me fale sobre as casas. Leilin retirou a mão direita. Para um mago oficial de tão alta estima, recomendamos apartamentos que estejam na terceira zona ou acima. Há um total de 13 casas vazias que atendem às suas necessidades. Enquanto falava, continuou a esfregar a superfície da bola de cristal azul. Luzes coloridas do arco-íris convergiram na frente de Leilin e as listras multicoloridas formaram muitas figuras tridimensionais. Pelo que parecia, era um mapa da cidade sem noite, no qual havia 13 pontos brilhantes. Todas as informações sobre os apartamentos estão disponíveis, e também há figuras que permitem visualizar as estruturas dos alojamentos. Leilin deu uma olhada rápida. Todos os apartamentos estavam na segunda zona ou acima, e a área total da terra era bastante grande. Eles eram pelo menos moradias de tamanho médio que incluíram jardins e outras instalações de entretenimento. A cidade sem noite foi construída sobre uma montanha, e quanto mais alta se subia, mais valiosa se tornava cada centímetro. Em um lugar como este, os privilégios e estilo de vida extravagante que os magos tinham direito eram especialmente evidentes na área de terra que tinham acesso. Leilin levantou a mão e pressionou a vila em que ele estava interessado. Asterisco Jin. Asterisco com um flash de luz branca, o modelo foi ampliado, e uma figura tridimensional foi exibida na frente dele. Localização da vila de tamanho médio, zona da cidade sem vida 3, Rua das Baleias Grandes número 56. Inclui um laboratório, uma formação defensiva de magia, um grupo de reações energéticas negativas. Ao lado da figura 3D, havia também uma moldura branca que mostrava mais informações sobre a vila. Enquanto esta tecnologia é baseada em magia, é muito parecida com a minha vida passada. Leilin de repente suspirou. Enquanto os fundamentos dos dois mundos eram extremamente diferentes, um deles sendo ciência, e o outro sendo mágico, de alguma forma Leilin se sentia um pouco nostálgica. Eu vou levar este aqui. Quanto é o aluguel? Leilin apontou para um dos modelos e perguntou à donzela de coelho. Senhor, o aluguel para esta vila é de 1000 cristais mágicos por mês. Ela espiou Leilin, parecendo querer dizer alguma coisa, e eventualmente resolveu pensar. Se você se juntar a qualquer um dos poderes que apoiam a cidade sem noite, você será presenteado com uma vila e... Bem, de qual família você vem? Leilin estava muito ciente de que esses funcionários faziam parte dos poderes por trás da cidade sem névoa, e era naturalmente seu trabalho atrair talentos.
Eles certamente receberiam recompensas atraentes pelo seu trabalho se fossem bem-sucedidos. A família Mordequenle. Eu venho da família Mordequen. A donzela de coelho baixou o colarinho e revelou uma marca na forma de uma palma debaixo do ombro. A forma da palma era um pouco estranha. Em vez de ter 5 dedos, como era a norma, havia na verdade 6. As laterais da marca estavam um pouco carbonizadas e torcidas. Pela aparência, um ferro de marcar foi usado diretamente em sua pele no passado. O contraste entre isso e a pele delicada da donzela de coelho deu origem a uma sensação anormal de beleza. Compreendo. Se houver algo que eu precise no futuro, vou considerar a família Mordequen primeiro. A expressão de Leylin permaneceu a mesma, aparentemente indiferente às tentativas dela. Shan, por outro lado, estava salivando com a oferta. Aqui estão os cristais mágicos. Vou alugá-lo por 1 ano. Leylin jogou uma pequena bolsa de cristais mágicos na parte de trás do balcão. Depois de ser rejeitada, a expressão da donzela de coelho ficou um pouco sombria, mas ela imediatamente forçou um sorriso. Mesmo que ela não tenha conseguido convencer um magus oficial a se juntar à família, ela ainda receberia algumas recompensas dessa transação. A donzela de coelho pediu o anel no dedo de Leylin e colocou-o em um dispositivo atrás dela, dentro do qual um símbolo exótico foi inscrito. Ela então respeitosamente devolveu a Leylin. O padrão de formação de magia defensiva da vila já foi marcado no seu anel. Você pode entrar na vila usando o anel e também fazer alterações na formação de magia. Depois disso, a donzela de coelho passou a Leylin um monte de chaves e um documento. Aqui estão as chaves para os quartos da vila, bem como algumas informações importantes. Eu espero que você tenha uma estadia agradável lá. Leylin recuperou os itens e saiu do corredor com Shan. Ele realmente gastou mais de 10.000 cristais mágicos de uma só vez. Shan ainda tinha uma expressão de descrença no rosto. Embora ele tivesse ouvido falar de como certos mágicos eram capazes de gastar quantidades inimagináveis de riqueza, estar em contato real com alguém que tinha os meios para fazê-lo ainda era um sentimento completamente diferente. Tendo conhecido um cliente tão magnânimo, minhas recompensas definitivamente não serão escassas. Eu posso até conseguir uma gorjeta generosa também. Shan começou a deixar sua imaginação correr solta. Traga-me para a vila e estes serão seus. Leylin sorriu, jogando alguns cristais mágicos que estavam brilhando tentadoramente. Claro. Seu desejo é uma ordem. Os olhos de Shan se iluminaram e ele rapidamente correu para a frente. Por favor, siga-me. Não há um lugar na cidade sem noite que eu, Shan, não conheço.